Você já se perguntou por que algumas pessoas fazem lipoaspiração e têm resultados totalmente diferentes de outras? Ou porque algumas conseguem um contorno mais definido e outras continuam tendo um excesso de pele, flacidez ou mal definição do corpo? Hoje eu vou explicar para você sobre todos os detalhes sobre o contorno corporal, desde as técnicas disponíveis e até os fatores que influenciam no resultado final. Muitas pessoas relacionam o contorno corporal apenas à lipoaspiração, mas é um conceito muito mais amplo, de proporções, formato do corpo, flacidez, como distribuir melhor os componentes gordurosos e também o excedente de pele. Por exemplo, alguns tipos de corpo e formatos, por exemplo, um corpo em formato em V feminino, ele é muito mais difícil de ser lidado para os melhores resultados do que uma paciente que já tem as proporções em formato em ampulheta. E o trabalho em cada paciente é diferente. Alguns pacientes a gente realmente vai fazer somente uma lipoaspiração com mais definição ou menos definição de acordo com o que ela deseja e o seu biotipo, a sua atividade física. Assim como tem outros pacientes que a gente tem que fazer uma retirada de pele em outras áreas, retirar tecido no abdômen, às vezes retirar pele nas costas, nos braços. Pacientes que são pós-bariátricos têm um comportamento da pele e da flacidez muito diferente de pacientes que, por exemplo, têm um tônus da pele melhor. Em alguns casos a gente precisa trabalhar uma lipoaspiração utilizando tecnologias para colaborar na retração da pele ou na melhor adesão dos tecidos e com isso também ter um melhor resultado no que tange a parte de flacidez. E já em outros pacientes a gente tem que lançar a mão de cirurgias mais excisionais, retirando mesmo tecido, gerando retiradas no abdômen, nos flancos, eventualmente até no torso em algumas pacientes, que é na parte do tórax. Tudo isso para gerar uma melhor proporção, contorno e forma para cada um. Sempre que a gente vai trabalhar o contorno corporal, é importante que o paciente, a pessoa esteja bem. E estar bem é estar bem equilibrado na parte alimentar, é estar com peso adequado, com atividade física para que ela possa ter uma melhor resposta tanto no intra quanto no pós-operatório. Então essa preparação mais funcional da paciente é de suma importância para que tenha uma cirurgia mais segura e também tenha um melhor resultado. Claro que tem pacientes que a gente vai poder fazer e ela tem uma outra origem, por exemplo, teve uma cirurgia bariátrica, homens e mulheres, então ela tem às vezes um nível de peso e de flacidez diferente de uma outra paciente que tem gorduras localizadas, que também é uma outra candidata para se fazer cirurgia do contorno corporal, mas sempre estando no melhor que ela pode estar antes de fazer a cirurgia, para que o intra e o pós-operatório sejam melhores, mais seguros e também com melhor resultado. Mas em quais áreas a gente pode trabalhar com a lipoaspiração, remover gordura? Nós podemos trabalhar em diversas áreas do corpo e o nosso conceito de lipoaspiração, ele é cada vez mais 360 graus, para a gente poder tratar o conjunto da pessoa como um todo. Nada adianta a gente fazer uma ótima definição, por exemplo, no abdômen e ter braços com muita gordura, ou áreas, por exemplo, das costas ou do submento com adiposidade, em outra área com uma excelente definição. Então o trabalho ele tem que ser um conjunto. Caso a gente trabalhe de maneira só em pequenas áreas, a gente não consegue obter o melhor resultado para aquela paciente. Então podemos lipoaspirar os braços, as costas, o dorso, os flancos, culotes, coxas, abdômen, até na região do tórax e das mamas, tanto no homem quanto na mulher, para ajudar a dar um melhor contorno. No homem a gente faz contornos retirando mais gordura na parte inferolateral da mama e às vezes com enxertias musculares, que é um outro ramo que a gente tem feito bastante, que é para poder melhorar a volumização dos músculos e não simplesmente deixar gordura para imitar o formato do músculo. Não é isso que é a lipo de definição atualmente. Na lipo de definição a gente trabalha menos a gordura superficial e mais as enxertias para poder dar os contornos. E para melhorar o que vai ser gerado de flacidez com a retirada da gordura, a gente pode trabalhar no plano do subcutâneo com algumas tecnologias, as primeiras que existiram, como alguns lasers, depois o Renuvium, depois o Ergoplasma e agora a radiofrequência bipolar interna, que é o Quantum, são todas tecnologias que ajudam a fazer um aquecimento desse tecido. A segurança no procedimento é algo que a gente valoriza muito, é o ponto central. O resultado ele é muito importante, mas um resultado sem segurança não tem valor nenhum.
Para isso, a gente lança mão de diversas preparações da paciente. São preparações tanto em análise do seu peso, da sua composição corporal através da bioimpedância ou do DEXA, que são exames que a gente consegue determinar a distribuição da gordura, se tem muita gordura visceral ou não. E naquela paciente que está dentro da faixa de peso adequada, com a distribuição de gordura adequada, a gente pode trabalhar o seu contorno corporal através da lipoaspiração ou da associação da lipoaspiração com abdominoplastia ou com outras cirurgias e eventualmente até a associação da mama junto com o abdômen e lipoaspiração em alguns casos específicos. É óbvio que quanto maior o procedimento, maior é o trauma cirúrgico, maior é o tempo cirúrgico e com isso aumentam-se alguns riscos. Em qual paciente a gente deve ou não fazer? Essa é a grande arte. Não existe uma regra fixa, mas a paciente tem que estar com a parte de saúde toda muito bem controlada, com uma reserva funcional muito boa. Então, a paciente sujeita a poder fazer uma cirurgia combinada, ela tem que estar com atividade física adequada, com peso adequado, uma alimentação adequada e com uma preparação também mais intensa. A gente suplementa muitas vezes vitaminas, ferro e também estimula a produção de hemoglobina para que tenha uma reserva funcional maior e possa fazer a cirurgia com mais segurança e com um pós-operatório mais tranquilo. O pós-operatório é sempre um momento mais delicado, mesmo quando dentro da normalidade não é fácil, principalmente em cirurgias combinadas. A gente gosta muito de ressaltar isso no pré-operatório, porque a vontade de modificar tudo de uma vez é quase de todos os pacientes. E é a gente, como médico, que tem que realmente restringir, às vezes, quem pode ou não pode, ou quem deve ou não deve, ou o ideal seria fazer uma coisa, mas você deseja outra. A família tem que estar envolvida para entender que fazer tudo como a paciente deseja implica em riscos maiores. E vale a pena correr esse risco? A gente tem que analisar isso muito bem, caso a caso. Em alguns casos a gente faz e a paciente tem a felicidade de poder já passar pelas modificações de maneira mais rápida, mas em outros casos a gente tem que escolher realmente em conjunto que não é a melhor opção. Pacientes às vezes com mais de 45 anos, com atividade física não muito intensa, essas pacientes não são ideais para poder fazer uma cirurgia combinada grande. Nós temos que entender isso e fracionar. Isso é o caminho que as pacientes acabam entendendo, muitas vezes, outras vezes não querem ouvir o que a gente tem a dizer, e eu prefiro não ter essa paciente se ela não está pronta para se proteger, porque eu quero a melhora para ela, mas ela também tem que querer a sua maior segurança e não apenas a ansiedade ou desejo de fazer tudo de uma vez seja maior do que a segurança no procedimento. Muitas pacientes nos procuram para fazer às vezes uma cirurgia de lipoaspiração para melhorar todo o seu contorno corporal, mas nem todas precisam apenas da lipoaspiração para fazer essas mudanças. O excedente de pele, flacidez, alterações após a gestação exigem às vezes cirurgias um pouco mais amplas, que tratam também o excedente de pele e também a frouxidão da parede muscular. Então, no caso de pós-gestação, pacientes que já tiveram uma grande oscilação de peso, em pacientes, por exemplo, que passaram por cirurgia bariátrica ou que emagreceram através de dieta, controle, uso às vezes dos medicamentos injetáveis, as canetas emagrecedoras, todos esses pacientes exigem às vezes um tratamento que não é só do componente da gordura, mas sim do componente cutâneo. E com isso a gente tem que fazer ressecções de pele. Algumas ressecções podem ser menores, mais localizadas, em outros pacientes exigem retiradas maiores, mais amplas, às vezes retirando a pele até em todo o seu contorno corporal, fazendo uma abdominoplastia em 360 graus. Em outros pacientes precisam uma retirada também do excedente de pele nas costas e próximo às mamas. Em outros a gente precisa tratar mais um componente de flacidez acima do umbigo e não tem às vezes componente de flacidez abaixo do umbigo. Pode-se fazer uma abdominoplastia reversa também, que é uma retirada de pele para cima com a cicatriz posicionada no sulco mamário. Em outros casos existem também flacidez nos braços, nas coxas. Pacientes também com lipedema, que tem um acúmulo de adiposidade nas coxas e pernas, que a gente também pode trabalhar com a associação da lipoaspiração e tecnologias, em alguns casos com a retirada também de pele para poder melhorar o contorno. É óbvio que todas as cirurgias elas têm momentos adequados para serem realizadas, com peso adequado, a paciente bem preparada e muitas vezes tendo que dividir as cirurgias. Por exemplo, pacientes que têm um contorno corporal alterado, mas tem muito acúmulo nas coxas, a gente tem que tratar às vezes o lipedema
separadamente, porque é uma área que já tem uma retirada de gordura muito grande e para a gente respeitar o limite de segurança dos 7% de peso corporal que foi proposto pelo CFM há alguns anos atrás, nós temos que entender que não todas as áreas poderão ser tratadas ao mesmo tempo, para diminuir também a área corporal tratada e poder melhorar as áreas de maneira mais individualizadas também. Contorno corporal não é só sobre seguir padrões. Quando existe um planejamento correto, uma execução adequada e uma preparação segura, é possível alcançar resultados que valorizam a anatomia de cada paciente, reforçando o que ele tem de melhor e escondendo um pouco as coisas que ele não gosta tanto. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. Aqui vamos falar sobre cirurgia plástica de forma responsável, transparente e baseada em evidências.